A nossa mensagem hoje, ela vai dar continuidade à série do Sermão do Monte, e o título dela é Forasteiros e Peregrinos de Outro Mundo. Irmãos, uma experiência que eu tive a oportunidade de ter, que é um pouco cansativa com o tempo, parece divertida no começo, mas com o tempo vai cansando. É quando a gente mora em outro local. Quando eu digo outro lugar, é você estar em uma outra cultura. Sempre que alguém de outro local nos identifica e percebe que nós somos de outro lugar, uma série de estereótipos aparecem. E nem sempre significa o que somos. Esses estereótipos é aquele entendimento de que nordestino é tudo igual, que está com lata d'água na cabeça, esse tipo de coisa. E, obviamente, isso não nos representa. Muitos desses estereótipos não nos representam. Quando, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio pelo Senai na Inglaterra, toda vez que um colega de lá, inglês, né, da Inglaterra ou de outros países, me conheciam, eles perguntavam se eu jogava futebol. Brasileiro, joga futebol? Gente, essa pergunta era padrão. E todo mundo sabe que eu não sou jogador de futebol, não gosto muito de futebol, mas assim, na cabeça deles, e também se minha mulher dançava samba. Essa era a pergunta padrão desse pessoal que acha que brasileiro é futebol e samba. Outra vez, na última empresa que eu trabalhava, eu fui coordenar um projeto no Canadá. E na fila de entrada do país, tinha um bocado de galego na fila. E só eu com essa cara de Osama Bin Laden. E aí, naturalmente, os camaradas lá da entrada lá do país da imigração, olharam assim, bateram o olho em mim, me puxaram da fila, me pediram para sair, me levaram para uma sala. Gente, foi uma experiência muito constrangedora. Muito constrangedora. Passaram a mão em tudo quanto foi canto, passaram um equipamento, abriram minha mala, tiraram todas as minhas roupas. Foi uma coisa extremamente humilhante, foi uma sensação muito de que você não é nada, de que para eles você é um perigo. Tudo bem que eles estavam protegendo o seu país, a gente entende isso, né? De pessoas ruins. Mas era um estereótipo. Quando eles olharam para essa minha cara, disseram logo que eu era daquela galera lá. E aí, vamos falar não, senão o YouTube... foi uma experiência bem chata. Mas, por exemplo, no tempo em que eu morei por 2 anos em Minas Gerais, e por lá tive muito contato com o pessoal do Sudeste, e eu não quero generalizar isso, mas eu senti o preconceito sim contra o nordestino. Existe sim esse preconceito. Muitas vezes você acaba tendo que fazer o dobro do que os outros fazem para você provar o seu valor. Porque é como se só o fato de ter nascido aqui, você já é inferior de outros pontos de vista. Infelizmente você sente isso. Não de todos, mas até mesmo porque eu fiz amizades maravilhosas, pessoas foram bênção na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família. Mas infelizmente existiam pessoas que zombavam do sotaque, falavam coisas que às vezes chateavam. No meio de uma reunião séria, quando eu me pronunciava, um cara que já tinha uma certa rixa e queria meio que me achava uma ameaça, o cara zombava, usava o meu sotaque para zombar do que eu estava falando e fazer todo mundo rir do que eu estava dizendo. E isso era bastante chato, isso era muito, muito complicado. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você pense que quando nós somos cristãos, nós somos cidadãos de um outro lugar. Nós temos um sotaque diferente. E não estou falando de sotaque humano, estou falando da nossa fala, do que nós conversamos com outras pessoas, dos nossos assuntos, das nossas preferências. Nós não rimos de tudo, de toda piada que aquela galerinha conta. Tem piadas que a gente não vai rir, tem conversas que a gente não vai participar, tem rodas assentadas na escola que você não vai estar junto, não pertence a você. E as pessoas vão perceber que você é diferente. Elas não vão perceber que você é nordestino ou brasileiro, mas elas vão perceber que você é cristão.
de que você é um crente em Cristo Jesus. E aí vem a grande pergunta: será que alguém já olhou para você e percebeu em sua atitude que você era um cristão? Sua forma de falar era de alguém que não é desse mundo? Eu falo isso não como algo bom, eu falo isso não como algo ruim, mas como algo bom. O mais triste, irmãos, é saber que hoje em dia os cristãos não amam mais ser reconhecidos como diferentes. Principalmente entre os jovens, o que nós mais vemos na influência que a internet tem e que pastores influenciadores de internet têm, é para dizer que o jovem tem que lutar para ser igual, para não ser diferente, ter a mesma fala do mundo, porque a grande moda é contextualização. Você vai ver isso o tempo todo sendo dito, porque nós contextualizamos a mensagem, e eles se vestem igual, eles usam marcas no corpo permanente de mesmo modo, eles usam cabelo igual, eles falam igual. Por quê? Porque o prazer não é ser diferente, o prazer é ser igual ao mundo. Mas aí é que está. Será que de fato nós fomos chamados para sermos iguais ao mundo? Nós somos chamados para nos misturar no meio do povo, da forma como de fato muitos desejam ser? É exatamente isso que a gente vai entender um pouquinho aqui hoje no Sermão do Monte. O objetivo do Sermão do Monte, você diz assim: pastor, por que você escolheu trazer esse sermão? Não sei se vocês estão percebendo que o Sermão do Monte só começou, mas ele trabalha os fundamentos do que é ser um crente. Fundamentos, coisas básicas, que talvez você, um crente mais antigo, já esqueceu. Coisas básicas que talvez você nem aprendeu, porque talvez você entrou na igreja e já foi para uma fé religiosa, no lugar de uma fé que realmente prega de fato aquilo que Jesus faz em nós. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 5, a gente vai ver hoje do verso 9 ao verso 12. Mateus capítulo 5, do verso 9 ao verso 12. Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Primeira fala de Jesus aqui, eu quero ir por partes. A primeira que ele diz é bem-aventurados. Nós temos aprendido aqui que ser bem-aventurado é ser divinamente feliz. Não é ser sorridente, não é somente ter coisas positivas na vida, ou coisas que nos fazem dar gargalhadas. Ser bem-aventurado é ser alvo, é ser impactado pela graça transformadora do Senhor. O bem-aventurado é alguém que foi alcançado por essa graça salvadora, a ponto de que ele recebeu um impacto tão poderoso dessa graça, que ele manifesta aspectos que, ao ser contemplado, Deus chama de bem-aventurado. Bem-aventurado é esse que faz isso, pois ele foi salvo. Bem-aventurado é esse que vive assim, pois ele foi salvo. Bem-aventurado é esse que reage dessa forma, porque é sinal de que ele é filho de Deus. Bem-aventurado os pacificadores. Irmãos, diante de uma criação criada por Deus, criação essa que se rebelou contra o seu Criador, fez dele o nosso inimigo. Nós nos rebelamos contra aquele que é dono de nós. Nós nos revoltamos contra aquele que tudo nos deu. Nosso Deus, pelo contrário, nós sendo conhecidos como criaturas rebeldes, o nosso Deus é conhecido como o Deus da paz. A execução da sua justiça
tem o efeito de produzir o resultado da paz. E o caminho para a paz com Deus é o Evangelho de Jesus Cristo. Deus providenciou o caminho da reconciliação. Ele quer se reconciliar com sua criação. E para isso ele providenciou o caminho da reconciliação. Nós estávamos em guerra com Deus, mas Ele quer ter paz conosco. E nós devemos desejar ter paz com Deus. E a única maneira de ter paz com esse Criador é quando nós nos tornamos filhos de Deus por meio do Evangelho. Vamos entender um pouquinho sobre o que significa o pacificador? Primeiro, a gente vai ver alguns textos, como eu sempre tenho trazido vários textos. Esses textos, eles na realidade revelam, eles dão clareza ao que Jesus quer dizer. A nossa condição aqui nessa terra é uma condição de peregrinação. E a nossa peregrinação deve produzir em nós um desejo de chegar à nossa pátria celestial, como a gente cantou aqui. Lá não haverá mais lágrimas, a morte já não existirá, não haverá mais lembrança das coisas velhas, tudo se passou, tudo se fez novo. Somos com Deus criaturas novas. E o nosso desejo, então, ao peregrinarmos nesse mundo, é chegarmos à nossa pátria celestial. Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, e a gente vai ver do verso 1 ao verso 5. Vamos ver alguns textos aqui para nos dar clareza sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. É exatamente, a gente vai ver na sequência, a gente vai ver o capítulo 5 inteiro. Então você abre sua Bíblia, mas essa primeira parte vai do verso 1 ao verso 5. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre a nossa condição nesse mundo e a nossa partida para lá. Tivemos essa semana a morte de um grande homem de Deus, o Timothy Keller. Timothy Keller impactou, eu estava compartilhando com os meninos lá em casa, eu digo, rapaz, eu sinto como se tivesse morrido um amigo meu. Eu li tantos livros dele e fui tão abençoado pela vida e pelo pensamento dele que ele nem me conhece. Ele nem sabe quem eu sou, mas ele impactou a minha vida. E a expectativa que ele mostrou ao partir era exatamente essa. A expectativa de que ele estaria pronto para ver Jesus. Aquele que ele sempre pregou, que ele sempre amou, que ele sempre esperou, ele poderia agora, finalmente, vê-lo face a face. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 5, o apóstolo Paulo fala sobre esse sentimento de peregrinação, quando ele diz: pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, quando ele está falando de tabernáculo, ele está falando do corpo, do nosso corpo. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito Santo, ele faz morada em nós. E aí, nós nos tornamos duas coisas. Ou o templo do Espírito, ou o tabernáculo. Por que o apóstolo Paulo está usando a figura do tabernáculo aqui, não do templo? Porque o templo, ele tinha um propósito fixo. O tabernáculo, ele tinha um propósito de peregrinação. O tabernáculo, ele era montado para o povo cultuar. A nossa igreja teve uma experiência de tabernáculo um tempo ali na quadra, né? A gente montava no domingo e desmontava. A gente montava e desmontava. Essa era a nossa experiência de tabernáculo. Então, o tabernáculo, ele era montado para adoração, depois ele era desmontado para continuar a peregrinação. Então, o apóstolo Paulo está comparando o nosso corpo como um tabernáculo, que carrega dentro dele o Espírito Santo e que está caminhando nesse mundo. Então ele diz, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, algo muito superior. Uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus. A figura que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós fomos vestidos das obras de Cristo. E aí nós seremos revestidos por um novo corpo, por uma nova habitação. Se nós formos encontrados nus, é sinal de que nós não temos as obras de Cristo em nós.
Então ele diz: se de fato nós formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, ou seja, não é porque a gente quer morrer, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ele diz: nós não queremos morrer, nós queremos ser transformados. O problema é que a morte, infelizmente, é uma etapa que só será dispensada para aqueles que vão ver a volta de Jesus. Só será dispensada para aqueles que vão ver. Se você não for ver a volta de Cristo, então você vai ter que passar pela morte física. Então esse é o que ele está dizendo. Nós não queremos ser despidos, não é que a gente quer morrer só por morrer, é porque a gente quer ser revestido de algo maior. Então nós não estamos querendo deixar uma coisa porque a gente quer deixar essa existência, é porque a gente quer ir para uma existência superior, para uma existência muito superior, muito melhor. E aí ele diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Então o Espírito Santo que habita em nós é a certeza, é o penhor. O que é penhorar? Esse texto aqui eu estou explicando só os principais pontos, mas ele tem muito mais coisa para você extrair daqui. O que é penhorar? Penhorar, por exemplo, se você vai pegar um dinheiro emprestado, a loja que vai te emprestar, a loja de penhor que vai te emprestar, ela vai dizer o seguinte: olha, você vai ter que dar algo como certeza de que você vai devolver esse dinheiro. Você pegou 10 mil reais, aí o cara diz: então faça o seguinte, você vai penhorar, você vai colocar aqui o seu colar de ouro, como uma maneira de você de ter certeza de que você vai me pagar esse dinheiro. Se você me pagar os 10 mil, eu te devolvo o colar de ouro. Se você não me pagar os 10 mil, eu fico com o colar de ouro para mim. Então o colar de ouro é o penhor, é a certeza de que a dívida vai ser paga. O que é o Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo aqui? É o penhor de que nós seremos salvos. Então se você tem o Espírito Santo dentro de você, se você vê que ele habita em você, que ele te transformou, que ele te incomoda contra o pecado, que ele te entristece quando você peca, se você percebe que existe algo dentro de você que te mudou, esse é o Espírito Santo que te ensina, que te transforma. Esse é o Espírito Santo que te dá certeza de que você vai para o céu. É esse Espírito Santo que te dá certeza de que a dívida foi paga e que por ele estar dentro de você, você não perderá a sua redenção. É o penhor do Espírito em nós. Como peregrinos, então, irmãos, nós representamos nossa nação celestial. Devemos nos portar de modo que agrade o nosso rei. Somos súditos de um reino maior do que dos homens. E precisamos mostrar ao mundo que nós somos cidadãos desse reino. Vamos continuar na leitura, agora a gente vai ver do 6 ao 10 de 2 Coríntios, capítulo 5. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes no Senhor. Por que ele está dizendo que tem confiança? Por causa do Espírito Santo. Ele diz: por causa do Espírito que eu sinto em mim, por causa do Espírito que me diz que eu sou filho de Deus, por causa desse Espírito eu tenho confiança. E eu sei que enquanto eu estiver aqui, eu estou ausente da presença do Senhor na eternidade. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Ou seja, quer a gente esteja aqui, eu quero agradar o meu Senhor. Quer eu esteja lá, eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero sempre agradar o meu Senhor. E aí ele diz: porque é necessário que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse tribunal é para julgamento das obras dos crentes, não é tribunal para te condenar. Se você já é crente em Cristo Jesus, você está salvo, já não resta mais nenhuma condenação. Mas existe o tribunal dos galardões. Quando a gente estiver na série de Coríntios, eu vou chegar nesse ponto e vou explicar para vocês como funciona. Mas você tem os galardões, que são prêmios dados pelo Senhor àqueles que o serviram aqui, que o agradaram,
E os crentes serão galardoados, cada um de modo diferente, dependendo da fidelidade que você teve. Se você é um crente domingueiro só de domingo, o seu galardão vai ser um pipos, um pirulito. Mas você vai para o céu, vai chegar lá com um pirulito na mão, mas vai chegar no céu. Agora, se você serviu ao Senhor, se esforçou, lutou pela obra, trabalhou, evangelizou, buscou ser santo, ser diferente do mundo, aí, meu amigo, se prepare para o prêmio, se prepare para o presente, se prepare para a alegria que você receberá lá. Então, todo crente vai receber de acordo com o que fez com o tabernáculo que Deus deu a ele. Como você usou o seu tabernáculo? Você vai ser julgado por isso. Não será condenado, mas receberá o galardão proporcional à sua vida. Deus não faz isso para te condenar, Ele faz isso para te motivar a buscá-lo com alegria, a agradá-lo, porque além de agradar a Deus e se alegrar com Ele, Ele ainda nos galardoará. Somos então os que persuadem os homens a olhar para Jesus e salvar seu povo, pois não somos mais quem éramos, somos nele algo novo. É por isso que então, ele diz, a partir do verso 11 até o verso 17, ele diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. Ele diz, por saber disso, que eu tenho que agradá-lo, por saber que eu serei galardoado, por saber que eu serei premiado e serei julgado pelo uso do que ele me deu, eu agora procuro persuadir as pessoas, eu procuro fazê-las crerem no Senhor Jesus, eu procuro evangelizá-las, pregar para elas, mostrar para elas que Jesus é o melhor, conhecendo o temor do Senhor, temendo-o, pois Ele é bom, eu procuro persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. E aqui o apóstolo Paulo está falando como pastor. Ele está dizendo, eu espero que vocês também reconheçam o que eu tenho feito na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, Paulo está dizendo ao povo. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenhamos o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é, olha, eu estou servindo a vocês por amor, por temor ao Senhor. E eu estou persuadindo vocês a uma fé verdadeira, falando de galardão, falando da grandeza da obra do Senhor. Eu estou tentando persuadir você a ser uma pessoa para a glória de Deus. E eu não quero aqui dizer para você e me recomendar e dizer, olhe para mim, veja como eu estou fazendo. Não, o que é que Paulo está dizendo? Eu estou, na realidade, querendo que vocês se orgulhem da obra que Cristo está fazendo. Não do que os homens fazem na força da sua carne. Mas eu quero que vocês se orgulhem, porque todas as vezes que eu prego para vocês a palavra, vocês são transformados pelo poder do Evangelho. É isso que eu quero que vocês reconheçam. É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí ele diz, se nós enlouquecemos, ou seja, se o mundo olha para nós e diz assim, eles são doidos, não tem problema não. Se o cara olha para mim e diz, ele é louco falando de que Jesus vai voltar, pensa, tem juízo não tem problema, enlouquecemos para Deus, mas nós falamos aquilo que vocês entendem, porque nós conservamos o juízo, e se nós conservamos o juízo, é para alcançar vocês, é isso que Paulo está dizendo, pois o amor de Cristo nos domina. Eu gosto da tradução que diz, o amor de Cristo nos constrange. Eu adoro essa tradução que diz isso, nesse ponto aqui. Por quê, irmãos? Porque você já recebeu um presente de alguém que você ficou tão constrangido com a bondade da pessoa que você ficou, meu Deus, o que é que eu faço para devolver essa pessoa? Pronto, quando o apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange, eu lembro exatamente disso. O amor de Deus por nós é tão imenso, o amor de Cristo é tão grandioso, que nos constrange, que a gente diz, caramba, o que é que eu faço agora para tentar pelo menos devolver um pouco do que eu recebi? E aí ele diz, porque nós reconhecemos o seguinte, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, meu irmão, Cristo te alcançou, não para
te dar uma salvação para você viver de boa aí, vivendo sua vida como se sua vida fosse sua. Não! Sua vida não lhe pertence, sua vida pertence ao Senhor, sua vida é dele, ele comprou, ele pagou e pertence a ele. Sua vida é dele, por isso que ele não vai perder sua vida, porque ele nunca perdeu nada daquilo que foi dado a ele. Então a sua vida não será perdida, você não se perderá, pois ele pagou o preço. Então se ele pagou o preço, você pertence a ele, e a partir disso, sua vida não é vivida mais para você. Pare de querer, os meus sonhos, que Deus é o Deus dos meus sonhos. Para com essa teologia de coach mentirosa, essa teologia da prosperidade emocional, como se o mundo girasse em torno dos seus sonhos. Deus é o capataz, Deus é o servo, é o garçom que existe para satisfazer tuas vontades. Não! Se sua empresa for grande, é porque Deus quer usar a sua empresa. Se você for um grande profissional, é porque Deus quer usar seu dinheiro, sua profissão, sua vida, sua respiração, suas habilidades. Se Deus te deu uma voz, é porque Ele quer usar ela. Se Deus te deu força, Ele quer usar essa força. O que Deus te deu e o que Deus faz em você é para Ele, não é seu, não é para você enriquecer seu bolso, não é para você ficar famoso, não é para você ficar bem visto, não é para você ficar simplesmente gozando de alegria só por alegria. Não! Tudo que você tem pertence ao Senhor. E é isso que Paulo está dizendo. O amor de Cristo nos constrange. Sabe por quê? Porque um morreu para pagar por muitos. E ele morreu não para que você viva para si mesmo, mas ele morreu para que você viva para ele. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, se alguém está em Cristo, eu já não olho para você com os olhos do mundo. Eu olho para você com os olhos de Cristo. Você é cidadão do céu. Você não é cidadão desse mundo. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de como, quando você olha para as pessoas pela carne e não pelo que Deus está fazendo. Eu vou dizer aqui, seu Zezinho, não é ninguém aqui da igreja não. Seu Zezinho, ele é uma pessoa humilde. Estão procurando Zezinho, né? Procure Zezinho não, ele não existe, é hipotético. Seu Zezinho é uma pessoa muito boa, muito correta, humilde, pobre, busca servir a Deus. Não falta uma reunião da FAP, vai para o negócio do Homens de Cristo. O que tem de oportunidade para seu Zezinho servir, seu Zezinho está servindo, está pregando, está evangelizando. O pouquinho do que ele tem, ele oferta para a obra do Senhor. Ele ama a obra do Senhor, ele ama a igreja. Esse é seu Zezinho, um homem de exemplo, criou os filhos bem criados, um bom casamento, um homem de Deus, seu Zezinho. Aí tem Richard. Não é daqui da igreja também não. Richard, empresário, riquíssimo, homem com uma grande capacidade de fala, com uma presença maravilhosa, um homem que quando você fala assim, caramba, como eu queria falar com esse cara. Um cara com uma aparência magnífica. Quem é que a igreja transforma o cara em diácono? Ou em presbítero? Seu Zezinho ou Richard? As igrejas transformam Richard. Porque Richard, segundo o mundo, segundo os olhos carnais, ele é fantástico. É um exemplo do que você precisa ser. Paulo está dizendo que é exatamente o oposto. Ninguém olhamos segundo a carne. Agora, se Richard for um cara gente boa e crente, maravilha. O cara é bem sucedido e um servo de Deus. Grande homem, Salomão, bem sucedido e homem de Deus. José no Egito, bem sucedido e homem de Deus. Daniel, bem sucedido e homem de Deus. Então não estou dizendo que você ser bem sucedido é um problema para você. Mas o problema do mundo, o problema da carne é que ele julga desse jeito. A carne julga dessa forma. E aí Paulo está dizendo não. Ninguém que é Richard ou Zezinho pertence a ele mesmo. Todos dois pertencem ao Senhor, pertencem a Deus. São cidadãos de um outro reino. Somos chamados, irmãos, a pregar a paz que Deus nos deu como novas criaturas. É isso que ele continua dizendo no verso 18 a 21. Ele diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo,
por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus produziu um ato, porque Deus estava brigando com a gente era inimigo. Aí Deus disse, eu não quero mais ser inimigo deles. Eu vou mandar o meu filho, ele vai morrer numa cruz, para reconciliar-nos. Mas também Deus não só nos reconciliou com ele, ele também nos deu a palavra da reconciliação. Ou seja, ele nos transformou em arautos da mensagem da paz, da mensagem do evangelho da reconciliação. Ele diz, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Embaixadores, aqueles que representam uma nação na qual eles não estão morando. Se você for ali para a embaixada dos Estados Unidos, vai ter americano lá dentro, mas eles moram no Brasil, mas eles representam os Estados Unidos, são embaixadores dos Estados Unidos. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê a execução da sua justiça. Pois os pecados que nós cometemos foram pagos no seu Filho Jesus Cristo, não restando mais nenhuma dívida, está consumado. Então nós somos os efeitos dessa justiça. E quando a justiça, ela é evidenciada, a paz é percebida. Por que que o nosso país está passando por momentos tensos, politicamente? Porque a justiça está falhando nos seus princípios. A justiça está corrompendo, a justiça está perseguindo quem luta contra a corrupção, a justiça está perseguindo. Quem favorece a corrupção, quem é corrupto, a justiça está inocentando. E ainda dando cargos no nosso país para essas pessoas. Então, quer ser bem-sucedido na política nacional? Seja ladrão e roube muito. Porque segundo a justiça que tem sido evidenciada, quanto mais perversidade e mal você cometer, mais longe da espada você vai estar. O que isso produz na sociedade? Insegurança. Você fica inseguro, você fica sem saber. E aí, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo viver? Eu sonego imposto ou não? Eu pago imposto ou não? O que eu faço? Eu sou correto ou não? Eu faço bem ou não? E se eu me der mal? Insegurança. E aí, o efeito natural com o tempo é o quê? Problemas, guerra, falta de paz. Porque a justiça não está sendo executada. Romanos, capítulo 1, verso 13 a verso 17... O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos devedores. Só que o apóstolo Paulo, ele coloca ele como devedor. Ele diz assim, eu sou devedor. Tendo o seguinte, se você recebeu a graça do evangelho, você não deve nada a Deus, no sentido de que você precisa pagar, mas você deve ao próximo, no sentido de apresentá-lo o evangelho da paz. O apóstolo Paulo, ele reconhece isso em Romanos 1, do 13 ao 17, ele diz assim, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus em visitá-los, não que tenham sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meu irmão, quando o evangelho é pregado, a justiça é executada. E quando a justiça é executada, a paz é consequência. Vou repetir. Quando o evangelho é pregado, a justiça é executada. Quando a justiça é executada, a paz é consequência. É assim que funciona.
Por isso que Isaías 52:7 diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam o evangelho, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. O evangelho, quando anunciado, é você dizendo ao mundo: o Senhor reina e não perdeu a batalha. Ele morreu em uma cruz e ressuscitou, pisou na cabeça da serpente, derrotou a morte e trouxe salvação a todo aquele que crê. A justiça foi feita, tudo foi pago, Deus não foi derrotado. O Senhor reina. Quando o evangelho é pregado, você está dizendo para os homens: o Senhor reina. Quando alguém aceita a Cristo, em seu coração ele está dizendo: o Senhor reina. Quando eu prego o evangelho para aquele que está na cadeia e que está arrependido talvez, e que os seus crimes vão fazê-lo pagar o preço, mas eu digo para ele que mesmo em meio à angústia e o arrependimento dele, Cristo pode perdoá-lo, e ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse para o ladrão. Foi quando aquele homem olhou para Jesus e entendeu: o Senhor reina. A última palavra pertence a Deus. Por isso, irmãos, ser pacificador é ser aquele que anuncia a paz de Deus. Qual é o problema do mundo? Pecado. O que é que o pecado faz? Traz o ódio do homem contra Deus e o ódio de uns contra os outros, o desprezo de uns contra os outros. Por que existe guerras? Por causa do pecado. Por que existe maldade? Por causa do pecado. Por que existe divórcio? Por causa do pecado. Por que existe violência? Por causa do pecado. Por que existe desigualdade social, racismo, feminismo, machismo, tudo isso? Por que essas coisas existem? Por causa do pecado. O problema do homem é o pecado. E como resolver o problema do pecado? O evangelho. Pregar a paz mata o pecado, e matar o pecado traz a paz. E só o evangelho é capaz de fazer isso. Ser pacificador é ser um pregador do evangelho da paz. Ser pacificador não é ser pacifista. E aí, eu quero abrir um parêntese teológico aqui para vocês, para dar um ensino para vocês. Ser pacificador, irmãos, não é ser pacifista. O que é pacifista? Eu quero aqui fazer a citação, um resumo, de um pensamento do C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Por que Não Sou Pacifista? C.S. Lewis argumentou que a recusa em adotar uma postura pacifista se deve ao reconhecimento de que o mal não desiste de suas ambições por causa da bondade. A polícia ela não vai numa favela que está tomada por criminosos, fortemente armados, para tentar pacificar a favela. A polícia não vai chegar lá cantando We Are the World, We Are the Children, e não vai chegar lá jogando flores e jogando livros. E aí está lá a polícia jogando livros. Oh, we are the world, we are the children. E um carro de som, e as flores caindo do helicóptero, e os bandidos lá. Ai, eu me rendo, por favor, toma aqui meus guarda-chuvas, né? Porque eu não vou dizer o que é. Meus guarda-chuvas, tome aqui, eu vou. Não vai acontecer, meu irmão. Se um ladrão entrar na tua casa, você vai abrir Carlos Drummond de Andrade? Vai começar? Você vai recitar um poema para o cara? Você vai chamar a polícia, meu irmão. E a polícia, quando chegar lá, ela não vai chegar lá dizendo com carro de som. Quero aqui uma mensagem de amor e paz para vocês. Chegou o carro da polícia. Não é assim que funciona, meu irmão. Porque o mal do mundo, a maldade do mundo, não se rende diante da bondade. Por isso que Deus criou um princípio chamado o princípio da espada. O que é o princípio da espada? Vai lá para Romanos 13, não precisa abrir aqui agora não. Romanos 13 diz que Deus, ele determinou autoridades que refreiam o mal, com o poder da espada, que são os juristas, a lei, e os governantes, deveriam ser. Quando eles são justos e corretos, eles refreiam o mal. Então entenda uma coisa,
O pacifista é uma linha filosófica que acha que a paz será alcançada se todo mundo se desarmar. Se a Ucrânia, os países comunistas, todo mundo, vai, tira as bombas atômicas. Não vai acontecer, meu irmão. Sabe por quê? Porque está lá, o outro acaba se desarmando, e você lá, eu estou me desarmando, e com a faca nas costas. E dizendo assim, pode se desarmar, meu querido, eu não quero fazer nenhum mal a você não. Mas nem ele está confiando em você, nem você está confiando nele. Essa é a verdade, irmãos. Você pode ser o cara mais ideológico do mundo, achar... Então não confunda cristianismo com pacifismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cristianismo, ele não prega violência e ele não prega vingança. É diferente do exercício da força para parar o mal, para refrear o mal. Isso é um princípio de cosmovisão cristã, isso é bíblico, irmãos. O uso da força dentro de um equilíbrio correto, de uma intenção correta, para refrear o mal, faz parte desse mundo que nós vivemos. E, infelizmente, enquanto Jesus não voltar e mandar bala em tudo isso aqui, a gente vai continuar vivendo assim. Então, entenda uma coisa, ou você tranca a sua casa, ou o ladrão vai entrar. Se você tiver a oportunidade de proteger sua família, vá para cima do camarada. É claro que se você tiver oportunidade, não, eu vou me rendo, pronto, entrega, tudo bem, não tem problema não. Mas se você percebe que é inevitável que o cara faça mal, meu amigo, não deixe não. Se defenda, se proteja. Isso não é mal, isso não é ruim. Mas você não vai tirar a vida do cara, você não vai tirar a vida do outro. Somente por tirar, por violência. Existe uma diferença. Se você quiser depois entender um pouquinho mais, eu posso conversar com você e explicar a diferença. Quem é da área de segurança pública sabe muito bem essa diferença, porque é ensinado isso para eles. O uso letal de força e o uso de força controlada. Porque o objetivo não é matar o bandido, mas é pará-lo. Mas na prática não acontece assim, pastor. Tem uns policiais que... Aí, meu irmão, pega a arma e vá ser policial e tente ver lá como é que dá. Porque o mundo é quebrado, o mundo é mau, gente. É muito fácil eu de fora, comendo meu sushi e olhando para o policial dizendo, seu cara não sabe controlar a própria força. É muito fácil, meu querido. Muito fácil você fazer isso. Vai para lá para tu ver. É a mesma coisa do cabo estar aí sentado e dizer, pastor, se eu fosse pastor eu faria diferente. Vem para cá, faça. É muito fácil, gente. O mundo é quebrado, o mundo é mau, por isso que a gente precisa de muita sabedoria e muita graça de Deus para viver nesse mundo. Muita sabedoria e muita graça. Então entenda isso. Para que... Um princípio interessante, gente. Vamos lá. A Alemanha, se você estudar a história, você vai perceber isso. A Alemanha estava avançando na Segunda Guerra Mundial. Bomba atômica quase na porta. Quando os Estados Unidos conseguiu desenvolver a bomba atômica e jogou lá em Hiroshima e Nagasaki, a Alemanha recuou. Se isso não... Milhares e centenas de pessoas morreram. Isso é triste, irmãos. Mas se o eixo de dominação não tivesse sido os Estados Unidos, e isso está mudando no nosso mundo, gente. Hoje está mudando. A coisa era totalmente diferente. A liberdade que a gente tem hoje, a gente não teria. Não sou aqui americanólatra, não. Nós sofremos com um americano. Mas assim, nós não somos. Mas o fato, irmãos, é que Deus providenciou um escape para o mundo e Deus fez uso da força para isso. Assim como fez com Davi, assim como fez nas guerras de Israel. É assim que funciona. Então, ser pacificador não é ser pacifista, são coisas distintas, certo? Pacifista, ele acha que a coisa vai se resolver se ele ficar cantando música, levantando placa, não faça isso, no war, no war. Pronto, ele acha que vai resolver. Se ele não pegar lá a arma e for para o campo para ver se refreia a maldade do cara, daquele que está invadindo o espaço que não é dele e matando gente que não tinha nada a ver com a história, como está acontecendo ali na Rússia agora. É assim que funciona. O mundo é assim. Então, leia esse livro, C.S. Lewis, Por que não sou pacifista? Você vai entender. E ele escreveu isso na época da Segunda Guerra, viu? Ele vivia e ele foi para a guerra também. Ele sabia o que era isso. Bem-aventurados, irmãos, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus afirma que os pacificadores são filhos de Deus.
Os que anunciam a paz passam a viver essa paz uns com os outros e pregar por meio do testemunho da paz. Quando nós somos os pregadores da paz, nós dizemos para o mundo que o problema deles é com Deus. A gente tem que dizer isso e pregar isso em todo canto. O seu problema é com Cristo, meu irmão. O seu problema com sua família não é com sua família, é primeiro com Cristo. Depois é que é com sua família. A sua família é consequência. O seu trabalho é consequência. João capítulo 17, Jesus ele ensina o seguinte, olha que interessante. João capítulo 17, do verso 14 ao 23. Jesus diz: dê-lhes a tua palavra. Olha só, Jesus dizendo: Pai, eu dei a eles a tua palavra. E o mundo os odiou. Por quê? Porque eles fizeram mal? Não, porque eles receberam a tua palavra. Só isso. O mundo odiou eles porque eles receberam a tua palavra. E aí ele diz: porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E aí Jesus diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os, ou seja, separa-os, prepara-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Meus irmãos, nós somos enviados ao mundo. Jesus nos enviou ao mundo. Você não está nesse mundo, você ainda não foi para o céu, porque você está em missão ainda. A sua vida pertence a Deus e está em missão. Onde você estiver, você está em missão. Porque Cristo te enviou para lá, para o teu emprego, para a tua empresa, para a tua vizinhança, para a tua casa, para a tua família. Deus te enviou para esse lugar que você está hoje, e que você pode ser influência nele. Deus te enviou para lá. Ele diz: eu os enviei ao mundo, e por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, ele estava se referindo aos discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ele estava falando da gente agora. E aí ele diz: para que todos sejam um. Para que todos nós sejamos vistos como um único indivíduo. O mundo, quando olha para nós, ele não vê um amontoado de gente. Eles têm que ver um único corpo. Um único povo. Unidade. E ele diz: eu me santifico para que eles sejam um. Como é que nós seremos um? Ele diz: como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Gente, nós devemos ser um, igual a Trindade é. A comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito é o que Cristo requer que eu e você tenhamos. Comunhão profunda e perfeita entre nós. Qual é o pecado que muitas vezes, qual é o problema que muitas vezes eu e você não temos comunhão? O pecado que habita em nós. O meu pecado que faz fofocar de você. O seu pecado que faz sentir inveja de mim. O meu pecado que faz eu achar que você está errado, que na realidade está certo, que o errado sou eu. E é assim, meus irmãos, o pecado sempre nos atrapalha, sempre está ali batendo em nós e nos transformando em seres desorganizados, em seres desconjuntados, em seres desunidos. É isso que o pecado faz, mas Cristo diz que eles sejam um, Pai. Como eu em ti, tu em mim, que também eles sejam um em nós. Sabe por que Deus quer que você seja uma unidade? Tanto entre nós, como com Cristo. Sabe por quê? Ele diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe como é que o mundo vai ver que Jesus é real em nós? Quando ele vê o nosso amor uns pelos outros. A nossa igreja já teve oportunidades visíveis de fazer isso. Nós já conseguimos alcançar famílias, porque nós chegamos lá, estava a família sofrendo, e a gente chegou lá e participou daquele sofrimento, e ajudou e apoiou, e os outros familiares descrentes daquela pessoa disseram assim: caramba, por que esse povo está fazendo isso? Por quê? Não estou entendendo. O que move esse povo a se ajudar? O que move esse povo a se amar? O que move esse povo a querer estar junto? Jesus Cristo. E o mundo não entende. Então, quando o mundo nos vê unidos, o mundo vê Jesus em nós. É esse o objetivo. Por isso, meus irmãos, que quando eu falo sobre, quando eu bato de frente com formação de grupo, grupinho de não sei o que lá, com facção dentro de igreja,
com gente se isolando uns dos outros. Gente, isso é anti-evangelho. Isso é contra o movimento, porque o evangelho ele vem para agregar e unir. O pecado vem para desunir e desagregar. Então, quando os jovens estão lá só formando o grupinho deles e desprezando os outros, eles estão pecando. Quando o grupo de mulheres mais velhas despreza as mais jovens, elas estão pecando. Quando o grupo das mais jovens despreza as mais velhas, estão pecando também. Quando os homens estão reunindo-se e desprezando uns aos outros, eles estão pecando. Eles estão desagregando aquilo pelo qual Jesus derramou sangue. É por isso que Provérbios diz que o que semeia contenda entre irmãos é abominável. Deus tem nojo de gente assim. Deus tem nojo de gente assim. Nós não podemos ser assim. Nós devemos lutar contra esse movimento, para que o mundo creia que nós pertencemos. Então, é uma comunidade que vive em paz. Colossenses 3, 12 e 15 diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em Cristo Jesus. Irmãos, o que é o árbitro nos nossos corações? Imagine o jogo de futebol. Tem dois times jogando. O que é que o árbitro faz? Arbitra o jogo. Ocorreu uma falta. É falta, não é falta? O árbitro faz lá. O VAR. Ele vai fazer o quê? Ele vai analisar a jogada e ele vai tomar uma decisão com base nas regras do jogo, para que o jogo possa continuar sem nenhum problema e sem nenhuma injustiça. O que é que Paulo está dizendo? Que a paz de Cristo seja o árbitro, ou seja, você tem problema com seu irmão? Sabe quem é o juiz que tem que intervir no meio para apaziguar o negócio entre vocês? A paz de Cristo. A paz de Cristo tem que ir lá ajudar você a resolver seu problema com seu irmão. Por quê? Porque você quer ter paz com Cristo e com Ele. Você tem que buscar a paz com Cristo e com Ele. Não é paz pela paz, irmãos. Efésios capítulo 4, o verso 3 diz assim, uma parte do verso 3 diz assim: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós devemos lutar por unidade. Nós devemos lutar para nos unirmos. Nós devemos lutar contra aquilo que nos tira a unidade, para que o mundo creia que nós somos filhos de Deus. Mas, irmãos, os que pregam paz e vivem paz, eles vão incomodar quem não tem paz. Os que vivem em paz, os que convivem e pregam a paz de Cristo, eles vão incomodar aqueles que não têm paz em si mesmos, que não têm paz em seu coração. Mateus capítulo 10, verso 32 a 36, Jesus diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Olha só, você diz: espera aí, bugou minha cabeça. Jesus não veio trazer paz à terra? Entenda, ele veio trazer paz entre os homens, mas ele não veio trazer paz na terra, porque a terra não vai ter paz até que ele derrube todos os pecadores. Não haverá paz enquanto Jesus não voltar. Mas a paz com Deus haverá, a paz entre nós haverá. Mas ele diz assim: não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Você já foi vítima disso? Você tentou viver uma fé que tua família começou a te desprezar? Que tua família começou a dizer: só vive na igreja agora. Mas se você estivesse num bar, era melhor? Só quer ser santo. Se você tivesse desmantelado, era melhor? Não é interessante isso? Parece que você servir a Deus incomoda. Por que incomoda? Porque você está em paz com Deus e eles não. Jesus está dizendo: eu vim trazer guerra nessas situações.
Porque se o homem ficar preocupado, mas meu pai não gosta, então eu não vou ficar em casa, ele está arrumando um problema com Deus. Mas é porque o meu marido, mas é porque minha esposa, ele está arrumando um problema com Deus. Ele precisa servir a Deus em primeiro lugar. E ele incomoda porque ele vive em paz com Deus e o homem não vive em paz com Deus. 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo diz assim: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando fazemos o que é correto, irmãos, nós incomodamos os que estão errados. Mateus capítulo 5, do 10 ao 12, é por isso que Jesus ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando você começa a viver em paz, você incomoda quem não está em paz. Quando você começa a pregar a paz, você começa a agredir quem não está em paz. Quando você começa a pregar o evangelho, você começa a levantar contra você aqueles que odeiam a Deus. E quando nós vivemos unidos, nós somos chamados de filhos de Deus. Quando somos alcançados pela paz com Deus, nos tornamos inimigos do mundo. O mundo está em rebelião contra Deus. O próprio Jesus disse que, tendo os homens o perseguido, eles também perseguiriam seus seguidores. João 15, 20, ele diz isso. Vão perseguir vocês também, porque perseguiram a mim. João 15, 18, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Gente, entenda uma coisa: esse Jesus que o mundo ama, não é o Jesus da Bíblia. Esse Jesus aí que o pessoal faz no Natal, tá todo mundo, vamos celebrar, Jesus é bom. Igual um vídeo, né, de duas senhorinhas que, Jesus é quem me manda, Jesus é quem me comanda. Aí diz, você é crente, sabe, você é evangélica? Aí diz, evangélica, qual a igreja? Da católica. Duas senhorinhas conversando, né? É um vídeo aí de internet. Esse Deus, que todo mundo diz assim, não, todo mundo ama Deus. Ninguém vai dizer que odeia Deus, gente. Esse Deus que eles acreditam é um Deus que eles mesmos criaram, segundo a sua própria imagem. Porque esse Deus deles não incomoda eles. Esse Deus deles não pede que eles mudem. Esse Deus deles não tira eles da zona de conforto. Esse Deus deles não incomoda os seus pecados, não toca no seu íntimo e transforma suas vidas. Por isso que é um Deus muito bom, muito amoroso, muito legalzão. Mas o nosso Cristo não é assim. O nosso Cristo, quando ele é pregado, ele toca na ferida. Quando ele é pregado, ele mostra para o homem a sua maldade. Quando ele é pregado, ele mostra para o mundo que o mundo está doente e o mundo não quer ouvir isso. Quando a palavra é pregada, nós entendemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e só serão salvos pelo sangue de Cristo se crerem. Então quem não crê está condenado. Essa é a verdade, o inferno existe, e os homens que não se entregarem a Cristo irão arder eternamente no inferno. Essa é a mensagem do Evangelho, que ele veio para libertar você do inferno. E essa mensagem incomoda. Essa mensagem dói nos ouvidos dos tolerantes de hoje. Dói nos ouvidos. Não há outra religião, não há outro caminho, não há outra verdade, não há só Jesus Cristo. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém terá paz com Deus, se a Cristo não entregar seu coração e sua vida. Se crer no Evangelho, será salvo. O simples fato de eu dizer esses 2 minutinhos que eu fiquei falando aqui para você, essa mensagem, eu despertei ou despertarei o ódio e a ira de muita gente. Mas eu não estou batendo em ninguém, não estou roubando ninguém, eu não estou tirando de ninguém nada. Só estou dizendo que só há um caminho, Jesus Cristo. Se eu quiser ser aceito por aí, em muitas igrejas, eu tenho que começar a mudar essa mensagem. Se eu quiser ser aceito aí em muitos congressos, eu preciso mudar essa mensagem. Se eu quiser ser aceito no mundo, na Câmara ali, os vereadores, sei lá,
Para me chamar, vamos chamar o pastor Lázaro para ele ser o nosso não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu tenho que chegar lá e dizer, todos os caminhos levam a Deus. Precisamos ter paz no mundo, precisamos pregar a paz, o amor, a santidade, a bondade, ajudar o próximo. Você precisa ser bom, seja bom com o seu vizinho, seja bom com as pessoas ao seu redor. Dê um abraço, dê um cheiro no seu filho e tal. O pessoal fala, que esse pastor tem uma mensagem muito boa, tem uma mensagem maravilhosa. Agora se eu chegar e disser assim, todos aqui estão condenados e passarão a eternidade no inferno, se não se arrependerem dos seus pecados e não entregarem sua vida a Cristo Jesus. Eita, que caba duro, eita, que caba intolerante, eita, como é que ele pode intolerância religiosa? Manda para a cadeia. Discurso de ódio, manda para a cadeia, derruba o canal do YouTube dele, derruba o Instagram, cala a boca desse cara, intolerante. É assim que funciona. Por isso, meus irmãos, aqueles que têm um estilo de vida cristão, não serão aceitos pelo mundo. Aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, aqui os jovens estão espalhados, né? Igual os judeus aí pelo mundo. Estão aqui espalhados. Tem ali uma concentração de jovem ali, né? Dona Lourdes está ali no meio deles, toda jovenzinha ali. Né? Mas a gente tem uma concentração ali, tem uns pedaços por aqui também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês quiserem ser os legalzões da universidade de vocês, da escola de vocês, não fale de Jesus não, seja crente 007, faça de conta que você não é que você é um agente secreto de Jesus, você está lá em uma missão secreta, que ninguém pode saber que você é crente. Sabe o que vai acontecer? Galera vai te amar, vai te adorar, vai te pegar. Participa das piadas deles, conta também piada safada como eles contam. Compartilha aqueles vídeos com aquelas músicas lá bem mundana também. Faz dancinha do TikTok, vai ser legal. Tu vai ser aceito, aplaudido. Mas deixa eu dizer uma coisa, quem é que não vai te aceitar? Jesus. Porque Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então entenda essa verdade. E aí, sabe o que vai acontecer, meu querido? Jovem, tu vai ser perseguido. Eu, quando chegava na universidade, estava lá a galerinha da cachaça, da mulherada e tal, estava lá a rodinha lá, estudando lá para mecanismos, disciplina lá, terror de muita gente. Aí eu chegava com meus livros e minha Bíblia, lá vem o homem santo. Era assim, a primeira fala que eu ouvi, lá vem o homem santo. Ele não falava isso baixinho não, ele falava para eu ouvir. Gente, eu ficava tão triste com aquilo, mas ao mesmo tempo tão feliz. Ficava triste, mas ficava feliz, porque eu dizia, estou incomodando. Estou incomodando. Quantas vezes eu ficava feito zumbi, o pessoal aí que talvez, dentro da universidade, sozinho, andando sozinho feito um zumbi, a galera só na galera. Mas eu não conseguia ficar na galera, por quê? Porque quando eu ficava na galera, os caras começavam a conversar bobagem, besteira, e eu não ficava lá. Eu dizia, não, eu não vou me sentar na roda dos escarnecedores. Aí, às vezes, eu me pergunto, por que que os jovens têm tanto amigo do mundo? Eu acho que esses meninos hoje são muito crentes, viu? Os meninos do mundo hoje são mais crentes do que da minha época. Porque da minha época era cada fuleiragem, cada coisa que eu dizia assim, pelo amor de Deus, não vou ficar aqui botando meu ouvido para ficar ouvindo essas coisas, não. Mas eu acho que hoje, como eu vejo os jovens com muita amizade por aí, eu acho que é porque a galera ficou mais santa. Eu acho que o mundo melhorou de lá para cá. Deve ter sido, né? Eu acho que eu estou desatualizado. Pois se for, amém. Que bênção, né? Coisa boa, né, irmãos? Coisa boa. Continue, jovem. Vá lá. Fique na galera. Agora, se você quiser realmente ser crente, você vai incomodar. Mas quando você incomodar, você vai quebrar alguns. E quando você quebrar alguns, você vai ser aquele que anuncia as boas novas, o evangelho da paz. E você vai trazer essas pessoas para Cristo. É assim que vai acontecer. Eu conheci amigos que eu incomodei, mas depois eles disseram, por que tu é assim, bicho? E aí eu pregava, evangelizava, trazia eles para Cristo. Quantos amigos da tua escola, meu querido jovem, para você, essa palavra é para você. Fazer igual o povo por aí. Tem uma palavra, esse que te digo, servo meu. É para você, meu querido. Quantos amigos incrédulos você já trouxe para Jesus, desde que você entregou sua vida a Cristo? Eu quero saber. Me responda agora não. Manda um WhatsApp para mim. Quantos? Nenhum? Ih, cara. Péssimo indicativo. Tu não está incomodando ninguém. Tu é crente mesmo? Porque bem-aventurados é quando vos perseguirem por causa da justiça.
Bem-aventurados é que quando por minha causa insultarem vocês e perseguirem vocês e mentindo disserem todo mal contra vocês, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, porque assim eles perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Eu quero fechar aqui essa mensagem com 1 Pedro capítulo 4, verso 12 a verso 17. 1 Pedro capítulo 4, verso 12 a verso 17. Pedro falando ao povo sendo perseguido. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso.